Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 17 a 23 de janeiro. Temos aí os últimos dias capricornianos nessa semana. Também a gente vem de dias em que ocorre alguns aspectos tensos. Um deles a gente falou da semana passada da quadratura de Marte com Saturno. E também entramos a semana já no domingo com a exatidão da quadratura Júpiter-Urano. Em relação ao Marte e Saturno, a gente observou algumas tensões em relação ao poder, à força, um posicionamento de atitudes diante de padrões associados a estruturas de poder, desde a questão tentativa de impeachment em relação ao Trump, até mesmo as desavenças de diferenças entre poderes aqui no Brasil, né? As questões marcando o tema Júpiter associado a estrangeiro e Urano, a questão do quebrar padrão, do inovar, do tecnológico. Então a gente vem num tempo em que essa quadratura Júpiter-Urano, ela impacta nesse desafio do lidar com os temas do estrangeiro, com os temas associados a conhecimento, né? Gente querendo impor verdades em termos de informação e de conteúdo. No Brasil, o chefe do executivo falando sobre eventuais questões associadas à cloroquina novamente, a determinado tipo de medicamento para desviar o foco dos respiradores, por exemplo, né? O tema respiradores ganhando muita força em função do ocorrido em Manaus, e isso sendo fator de importação da Venezuela, né? Há essa polêmica associada a ironias dizendo que Brasil está trazendo respiradores da Venezuela, vacina da China, coisas que o governo um tanto atrelava a algo que era do contra, né? Era controverso, né? Em relação ao próprio contexto desses lugares, em função das vertentes esquerdistas, paranoicas que o governo tem, né? Então todo um fator marcante desse momento quadratura Júpiter-Urano, que é uma quadratura que volta a acontecer depois de 7 anos, é uma média de 7 anos que há esse ângulo Júpiter-Urano. Então essas polêmicas associadas a estrangeiro, esse desafio que o país vive, por exemplo, no Brasil, de ter esse movimento de Júpiter já há algum tempo pela casa 12, que é associada aos hospitais. Há de lembrar que Saturno também está por ali próximo a uma quadratura com Urano também. Então isso desencadeou esse momento de limite, de sobrecarga e sofrimento em relação a hospitais. Há alguns movimentos solidários também que envolve casa 12, né? Um aspecto tenso de Júpiter com Urano sinaliza bastante o que a gente observou durante esse tempo aí desses dias da semana passada. Aliás, essas tensões que a gente falou de desafio em relação a embates com as questões de estrangeiro, do fato de receber vacina da China e respirador da Venezuela, isso é possível que dê um certo pano para manga também com as questões atreladas ao estrangeiro, o próprio fator da Índia, que o Brasil programou a vacina e a vacina não veio como programado, porque a Índia quer primeiro cuidar deles para depois pensar no Brasil, e o Brasil já meio contar com os ovos antes da galinha, né? Até em função do poder executivo, já meio querendo se posicionar como dono da situação. Então esse é um fator da quadratura Marte-Júpiter que intensifica ao meio da semana em diante também. E também tem esse fator que a gente já meio tratou, e principalmente a atenção diante do que a gente observou sobre as verdades absolutas, sobre essas questões atreladas a opiniões do que é certo, né? E também um cuidado para que não haja entusiasmo excessivo e expectativas com quem não está nem aí para a gente também no sentido geral, no sentido coletivo. O avião que vai, que não vai, esperar a autorização e aí não acontece. Então tudo a ver com essa tensão Júpiter-Urano, né? Urano também está associado à aviação, está associado ao tecnológico. Então
todo um contexto aí do estrangeiro atrelado a esse momento pandêmico, né? E a situação associada a o saber mais, né? Farpas aqui de político, farpa do governador, farpa do outro governador, o chefe do executivo tratando também com um posicionamento de mostrar um determinado posicionamento, achar que conhece um controverso da ciência, com determinada opinião que volta à tona. Então, tudo, de certa maneira, associado àqueles temas antigos, associados a palavras, a ideias, a conhecimento, ao embate com a ciência, ao tal negacionismo, tudo uma tensão atrelado a esse começo de semana. Não tem um momento apenas pontual, mas envolve um ciclo, né? A última vez, em 2014, mais ou menos, impactou em questões, por exemplo, de tecnologia, de aviação. Houve a queda do avião do Malaysia Airlines, ali em fevereiro de 2014. Nós tivemos a questão do voo que caiu na Indonésia, aos arredores, e que essa semana houve descoberta e identificação de peças do avião, de características do avião. A parte tecnológica, em 2014, o Facebook adquiriu o WhatsApp, né? E essa semana a gente teve questões associadas a procedimentos do WhatsApp sendo atrelado ao Facebook, uma possibilidade de quem logar com o WhatsApp ter que fazer uma associação com o perfil do Facebook. E foi Urano voltar do retrógrado para direto. No dia 15, agora, sexta-feira, o Zuckerberg voltou a reconsiderar essa possibilidade de não ser algo obrigatório. Então, tudo um atrelar aí com a parte tecnológica, com tensões, né? Com tensões associadas ao tema também de saúde, especificamente no Brasil, né? Então tem essa questão da tecnologia impactando bastante de maneira intensa. Esse fator do Facebook atrelado ao WhatsApp também causou um movimento para o Telegram, para outras redes sociais. Houve aí em torno de 25 milhões de acessos ao Telegram em 3 dias, né? Todo um momento aí do Urano mudando o movimento direto que veio sexta-feira, no último dia 15, e essa tensão de Júpiter-Urano quadrando em similaridade com esses tempos que ocorrem, essa perspectiva de novidades na parte tecnológica, no contexto das vacinas aí, trazendo um movimento da expansão dessas tensões que a gente observou, e até mesmo no impor certas verdades de um lado e de outro, as questões de estrangeiro contraditórias impactando o governo aqui no Brasil, do debate das falácias, das ironias associadas ao uso de respiradores da Venezuela, da vacina da China, justamente lugares e que o governo e que as referências associadas ao poder executivo tinham certas tensões, tinham certas ironias, o que não prestava dali ou daqui. É claro que são lugares que têm lá os seus problemas, existem sim essas tensões, não são lá muito referências em termos de gestão política e de saúde para muitas questões, mas é no mínimo uma ironia do destino observar essas situações justamente numa semana que Júpiter faz quadratura com Urano, num sentido de posicionamento até em relação ao governo, com aceitar uma vacina chinesa, meio que na mão grande, tentando aí tomar até do governador de São Paulo, por exemplo, que embasou mais essa atenção de dar foco. E também essa questão dos respiradores vindo aí da Venezuela, que por mais que falem que é da empresa, que tem a sede lá, tem lá o chanceler, ele precisa fazer o movimento para que isso seja oficializado como importação. Então todo um contexto aí de ironias e tensões atrelados a embates
de temas estrangeiros. Ainda em termos coletivos, nós tivemos Júpiter quadratura Urano em 2007. Naquela época houve o lançamento do próprio iPhone, um contexto aí de referência tecnológica associado a Urano, associado ao o inovador, né, num sentido de telefonia, atenção em relação a Júpiter, mas num contexto talvez do consumo, né, a gente está no momento em que a quadratura Júpiter-Urano também envolve o compreender o diferente, o compreender uma alternância de padrão, o próprio risco das questões econômicas. A gente viu que no final da semana que passou, quando Urano ficou estacionário, quando Júpiter quadrou Urano, toda essa tensão associada à crise, ao boom maior da pandemia, teve uma queda nas bolsas, teve uma tensão referente à própria economia também. Esse desafio de lidar com as viagens, com a questão burocrática de o Reino Unido não aceitar brasileiros e também estrangeiros de outros 14 países, como Portugal, como países da América Latina, e mesmo o Brasil não aceitar os de lá em função da corrente, da variante da pandemia, do coronavírus, etc. Então, essas questões também ligadas à parte geográfica, condutas, situações associadas a legislar, o próprio debate de conhecimento de quando volta às aulas aqui no Brasil, uma direção de definir por lei se tem Enem, se não tem Enem, o governo querendo que tenha e a justiça querendo que não tenha. Então, muito nítido essa questão associada a estudo, a parte educacional, a parte do conhecimento, nesse momento também de tensão Júpiter-Urano. E mais para o lado pessoal, é o momento de ser paciente com as inovações, com o que é diferente. Isso sempre vai ter uma certa polêmica também. É a atenção para compreender que cada pessoa tem um tempo de aceitar o novo, aceitar as inovações, até nós mesmos, né? Às vezes mesmo que a gente precise lidar com algo novo no dia a dia, no tecnológico, nos estudos, até no lidar com uma tecnologia, num fazer um curso virtual, né? É um desafio que a gente pode perceber nesse tempo de Júpiter-Urano para assuntos nossos e de quem nos cerca também. Terça-feira, dia 19, nós temos o ingresso do Sol em Aquário. Começamos aí o período aquariano, aí saudando os nativos. Terça-feira, dia 19, 17 horas e 39 minutos, horário Brasília, aqui como referência. E um aviso aí para as mamães que já percebendo que se o bebê já nascer um tanto anárquico, querendo estar livre ou mesmo se soltando das obstetras e dos enfermeiros, já tem uma vibe aquariana, até mesmo se tiver um cabelo um pouco arrepiado ou bancando um diferentão para uma sociabilidade grupal, né? Ou um motim até entre os bebês na obstetria. Então até 17h38 de terça-feira, ainda é Capricórnio, 39 em diante teremos aquarianos. Então, período aquariano também invocando aí esse tempo de pensar em um senso coletivo, uma atenção com as questões de grupo, o próprio tema vacina podendo já ser uma sinalização desse contexto coletivo, de movimento, né? Uma situação abrangendo grupos, né? A direção, de repente, uma definição para determinados grupos, um tal período, o dia D, a hora H, né? Aquela papagaiada toda, mas num tempo já com uma condição envolvendo os grupos, as pessoas, isso para o nosso dia a dia também, para as questões de convivências, amizades, compreensão do que é diferente, compreensão de um senso coletivo que podemos ter diante do trabalho, diante dos nossos amigos, das referências, das pessoas que temos uma proximidade, com as causas de alguma maneira, despertar de maneira até sutil na gente algum tipo de interesse por causa coletiva ou de grupo, ou a retomada de alguma vivência em grupo que de repente a gente possa ter nesse momento aí do ingresso do Sol em Aquário, e até
como ele ingressa em Aquário, ele já faz uma conjunção com Saturno, então até um atrelar pensamento de médio e longo prazo para temas que envolvam novas bases, estruturas, um padrão de vivência e de metas que a gente pode idealizar e dar uma direção, um senso de estrutura e planejamento também. A gente percebe que é uma sequência intensa da questão aquariana, né? O Júpiter quadrando Urano, eu falo Urano por ele ser o regente de Aquário, um tempo em que o Sol está por Aquário a partir de terça-feira também. Tem o tempo aí que essa questão de pensar em valorizar ideias, um senso de liberdade, né? Essa condição de autonomia, um senso de empreender, um fator de originalidade, então, tudo um contexto dentro abrangente dessa vibe aquariana, digamos assim, né? Vibe inovadora, ou com testemunhos de situações envolvendo rebeldia e até rebeldia entre poderes também, né? Como a gente já notou, tanto de um lado como de outro, aí na semana que passou, no final de semana que tivemos, com as tensões envolvendo posicionamentos de um lado e de outro, e uma certa tensão, um certo atrito, até pelas condições de Urano, pelas configurações de Urano. Falar nisso, no dia 20 de janeiro, temos a conjunção Marte-Urano. Todo movimento de Marte ele tem um retorno de 2 anos. Então nós tivemos uma conjunção Marte-Urano ali por fevereiro, março de 2019. Toda a conjunção de Marte, especialmente com os planetas mais lentos que ele, ou até mesmo com o próprio Sol. Então um tempo aí de 2 anos para voltar a ocorrer. Então, naquela época que Marte formou conjunção com Urano, nós tivemos algumas situações um tanto diretivas até em relação ao governo daqui, fatores um pouco tensos. Teve a questão do jornalista, o Boechat, que teve o acidente de helicóptero. Então, foi um período um tanto, digamos, tenso também, explosivo. Houve uma alternância de padrões que impactou momentos muito marcantes naquele período. Ocorrido com os meninos do Ninho do Urubu, o incêndio lá do Flamengo, né? que ocorreu também num tempo de Marte e Urano. Então vale uma atenção nesse sentido para não estranhar se algumas situações um tanto tensas coletivas marcarem esse momento também, e até no nosso dia a dia com questões associadas à eletricidade, o que envolver o nosso ritmo, as nossas ações, uma tensão com a ansiedade. Marte é um planeta associado a ações, iniciativas, ao impulso. Urano é atrelado à eletricidade, no sentido não só da energia elétrica num geral, mas também do que envolve o nosso ritmo, uma certa rapidez expressa. Então, Marte conjunção a Urano requer uma atenção para que não se perca o foco diante de tanta intensidade, no sentido de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, não gerar até uma certa hiperatividade mental para fazermos coisas, para tratarmos certos assuntos. Então, um tempo aí de direção para muitas questões. Vai ser condizente com esse tempo da própria vacina, tema coletivo envolvendo o querer um certo possuir, já que é uma conjunção Marte-Urano em Touro. Então há essas questões associadas à justiça, que Júpiter e Urano formam uma tensão no começo da semana, já causando. E do mesmo modo que o Júpiter faz quadratura com Urano, o Júpiter faz quadratura com Marte também, porque Marte tem a conjunção com Urano, né? Se os dois estão juntos, e se Júpiter quadra Urano, Júpiter também quadrará Marte a partir do meio da semana, com mais intensidade. Então isso cria essa tensão em relação a tomar um certo poder, tomar uma decisão envolvendo um fator de competitividade. Não é meu, né? A própria questão da vacina que a gente vê aí é suscetível a essas tensões políticas envolvendo o governo federal e governo estadual de um ou outro estado, especialmente São Paulo, em função da
do direito de poder dispor mais disso e daquilo. Isso, infelizmente, nós observaremos, né? Virou politização. Essa questão da pandemia, infelizmente, será difícil não testemunharmos essas questões. Então, com a conjunção Marte-Urano, vale a atenção com essa questão da hiperatividade, com o fator de futuro, decisões. Como houve em 2019, muito provavelmente ela impactou numa direção de objetivos, numa direção de ciclo pessoal para as pessoas. Alguma área do nosso mapa astral impacta numa tendência de situação nova, de meta, de objetivo. É uma conjunção ali próxima aos 6 graus de Touro, então isso deve envolver a área do mapa astral associado a essa região, né? Envolvendo algum assunto, envolvendo alguma questão que impacte em metas, objetivos ou uma transição. Pode ser num fato profissional, numa questão de relacionamento, uma alternância de padrão e de postura diante de assuntos a qual ocorrerá essa conjunção. Às vezes um tema familiar, um tema de estudos, uma ação projetando o futuro, projetando uma intensidade maior, até com um fator de ansiedade também. Aliás, a conjunção Marte-Urano ela é no dia 20 de janeiro, na quarta-feira, no mesmo dia que ocorre a Lua crescente em Touro. Então, além da conjunção Marte-Urano em Touro, teremos Lua crescente no mesmo signo. Isso impacta num tema muito positivo, pelo menos para a direção de questões. Então, toda vez que Marte forma conjunção com Urano, Netuno, Plutão, Júpiter, com o Sol, com Saturno, é uma volta depois de 2 anos. No mesmo dia temos Lua crescente em Touro. Lua crescente é a fase que dá direção, que próprio contexto do crescer algo, de um fator de ampliar ou de dar rumo, né? Um ciclo lunar que ganha forma. Então, no mesmo tempo, dá indicativo para a direção um pouco mais consistente às metas, aos assuntos. É no signo de Touro, vale um cuidado com o consumo, com certas ambições materiais e com o fator que envolva os nossos pertences, as posses e a importância do que serve para termos e do que não serve para termos mais. Há um contexto também de apego e desapego, de consumir para um propósito produtivo e também do desfazer para que haja uma reciclagem também. Então tem esse momento importante de 2 configurações pelo signo de Touro na quarta-feira, uma conjunção Marte-Urano e a Lua crescente, envolvendo essa possibilidade de produtividade, fazer valer aquilo que temos ou adquirirmos algo um pouco mais consistente, dar prioridade a algo que seja substancial ou que haja um fator de produtividade para nós, ou para desapego, para passarmos adiante também, se for necessário e essencial. Toda essa tensão aí de vibe uraniana, né? Marte-Urano, Júpiter-Urano em quadratura, então todo momento aí de observar uma alternância de ritmo, de um impacto para alguma inovação, para fazermos algo diferente. Há um fator, uma proporção de algo diferenciado em torno de rotina, objetivo, de modus operandi, né? Isso pode envolver o nosso profissional, a nossa relação com o par, a nossa relação com família, até o corpo, a saúde pedindo um ritmo alternado, ou até uma necessidade de acelerar para alguns. Tem gente que precisa de um certo pique maior e que possa despertar isso durante a semana, e outros dão uma baixada porque já vem numa atenção acelerada também, né? Então, é um tempo em que há conjunção Marte-Urano, existe um contexto de maior voltagem, de maior intensidade nas ações, de uma certa eletricidade, ainda mais num tempo também que Marte faz aspecto tenso com Júpiter, Urano faz aspecto tenso com Júpiter, né? Quadraturas entre os dois. Isso causa, às vezes, exageros. Então, até para quem lida com o corpo, com saúde, atenção com exageros na alimentação, com exageros na atividade, para não pegar pesado demais num determinado
exercício, numa determinada função, num determinado cuidado e até no próprio consumo também, diante daquilo que serve e do que não serve. Mas principalmente, como tem Júpiter ao final da semana formando essa quadratura com Marte, vale uma atenção com desafios de opiniões, de não querer impor verdades, até nas relações, não querer colocar um posicionamento muito efusivo diante da outra pessoa, atenção com debates desnecessários por coisas pouco relevantes, por quem não está nem aí para nós, seja presidente, governador, seja vereador, seja presidente do Lions Club, né? Então, não perder tempo com fanatismos bobos de gente que não está nem aí para a gente. Então esse é um tema importante para uma reflexão nesse tempo de quadratura Marte-Júpiter. Porque às vezes a gente pode levantar a bandeira de alguém de um lado ou de outro que, tá nem aí para a gente, né? Então vale essa ponderação também e um antenar com o coletivo, um antenar com grupos ou com um propósito que envolva uma percepção de um senso comum diante de pessoas, grupos, causas e o que realmente tem importância diante de um coletivo, diante de algo que seja mais abrangente para nós também e para o nosso futuro. Vale um cuidado para quem promete mais do que pode. Quadratura Marte-Júpiter é algo que recomenda essa atenção também, né? E quadratura Marte-Júpiter simboliza um pouco o homem que sabia demais da música do Skank, né? Procurando entender a razão que o tornava um ser tão sabido, mas não explicava a solidão, né? Então, muitas vezes é até interessante quando a pessoa banca demais uma condição de achar que sabe, né? Num sentido de, às vezes, deixar um pouco ela na dela, lá querendo bancar, porque não adianta criar atrito com quem se intitula dono de verdades ou de falácias que muitas vezes não tem propósito nenhum, né? Então vale esse momento de compreensão diante desse tempo de quadratura Marte-Júpiter. Os excessos são excessos de posturas, excesso de individualismo, não um aspecto que recomenda cuidado com verdades absolutas de uma certa zona de conforto com os conhecimentos que nós temos, com aquelas questões que a gente tem embasamento, mas precisa ser flexível com um debate, com o que o outro pensa, para ponderar, porque é essencial até para que a gente tenha mais conhecimento e possa consolidar mais isso, gerar formas, né? Muitas vezes o aprender mais, o desenvolver mais saberes pode dar o choque para a gente de, poxa, eu não sabia tudo. E tudo bem, que bom, né? Que bom, isso não é para ser depreciativo, é para ser produtivo intelectualmente e para nosso crescimento, de modo geral. Então, pessoal, este é o Céu da Semana, de 17 a 23 de janeiro. Quero agradecer mais uma vez a atenção de todas as mensagens, os sinais, o prestígio de assistir o canal do IGTV, do YouTube também. Desejo aí a todos um momento leve, sereno, uma ótima semana a todos, com um grande abraço.